aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre uma história de um cara que decidiu criar um parque dos dinossauros e trazer de volta essas criaturas extintas há muito tempo. O que ele não pensou é que talvez algumas espécies não possam conviver por um bom motivo. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Jurassic Park, do Michael Crichton, que foi originalmente publicado em 1990. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, não se esquece então de se inscrever no canal, também curtir e compartilhar esse vídeo para chegar a mais lugares. E caso você se interesse, então, por comprar esse livro, vou deixar aqui no box de descrição o link da Amazon para você adquirir ele, não pagando nada a mais e ajudando ali no livro. Eu acho que eu não precisava trazer uma sinopse desse livro porque todo mundo conhece, mas mesmo assim eu vou fazer. Vamos falar aqui então de uma história de um cara que ele teve a brilhante ideia de trazer dinossauros de volta à vida. Então aqui é uma pegada bem ficção científica mesmo, em que eles encontram aí um jeito de recriar o DNA dos dinossauros e montar então um parque de diversões. Em vez de ser uma coisa bem para estudo mesmo, é bem focado mesmo pro lazer, pro entretenimento. Mas é claro que as coisas não vão sair como programado, porque, enfim, a vida, animais selvagens, a natureza, ela não segue exatamente padrões e não dá pra prever tudo que vai acontecer. Sinceramente, esse era um livro que não estava bem no meu radar para comprar ele, não foi algo que eu, digamos, nossa, quero muito ler Jurassic Park e fui lá e adquiri o livro. Na verdade, eu comprei ele através de um kit que eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês, que traz 4 livros ali com uma pegada meio ficção científica, eu acho, ou uma pegada mais aventura. Mentira, eu lembrei, o nome do kit era Clássicos do Cinema ou algo assim, que trazia o Jurassic Park, Laranja Mecânica, Planeta dos Dinossauros e Forrest Gump. Então eu achei super interessante esse kit na época que eu comprei ele. E eu acho que eu olhei ultimamente também não estava muito mais caro. Eu paguei R$ 80 nos 4. O que foi um kit bem legal, bem bacana, porque saiu R$ 20 cada um. O único problema dele, ó, a diagramação é bem boa, eu gosto bastante. Ele é bem maleável. A única coisa é que não tem orelha, então acaba que os livros eles dão uma entortadinha. Mas como na minha estante eles ficam meio juntinhos, isso pra mim não foi um problema tão grande. E daí, como eu vi esse kit, cresci o olho, acabei comprando. E como eu descobri que também ia sair o novo Jurassic World aí, que vai trazer o pessoal da antiga geração e da nova geração juntos, falei, quer saber, chegou a hora, vou ler esse livro, já tinha ouvido muitas pessoas ultimamente falando dele. Então, é isso aí, e decidi começar a ler. Apesar de não ser um dos primeiros da fila, eu tinha sim uma curiosidade para fazer a leitura do livro, apesar de que antigamente eu nem sabia que era baseado no livro, eu achava que era realmente só o filme, mas depois que eu descobri, eu ouvi bastante gente falando que ele tem uma pegada mais ficção científica, né, mais ali dentro da ciência, o que é realmente verdade. Acaba que lá no filme ele passa meio de forma rápida, mas aqui ele dá uma aprofundada bem legal. E você vê logo já no começo da história a forma que ele vai descrevendo ali, a forma que eles vão contando como eles fizeram esse processo de recriação dos dinossauros. E até, assim, esse mundo acadêmico que ele é mergulhado um pouco, porque tem aqui um momento em que são consultados alguns especialistas em determinadas áreas para ver se realmente o parque ele é seguro, se faz sentido tudo que tem nele, né? E essa pegada, essa vibe mais dentro da academia eu achei super legal. E é uma coisa que fala muito comigo, né? A forma como ele vai descrevendo, mesmo tendo ali toda a sua licença poética, né? Pra preencher as lacunas científicas, digamos assim. É bem legal a forma que ele tenta ao máximo seguir ali um método científico para então determinar como eles chegaram lá, né? E isso, muito bacana, muito bacana. Eu acho interessante que a forma como eles vão construindo essa narrativa é muito interessante, porque você realmente vai acompanhando, mesmo ok, tem alguns furos, né? Claro, não é uma coisa que daria pra fazer, mas é muito legal a forma como você vai ficando crível a história, ela vai fazendo você comprar o que está sendo feito, e isso é muito legal, muito mérito do autor mesmo te conduzir por essa jornada ali de, digamos, aceitar o que está acontecendo. E outra coisa bem legal também é que se você cresceu assistindo Jurassic Park como eu cresci, né, é muito legal porque o filme vai passando junto com a história do livro, então as coisas vão acontecendo e você vai colocando, né, as pessoas ali, os atores no lugar, recriando o cenário, que isso é muito bacana. Uma das coisas que não acontece aqui, eu não acho que nesse caso eu poderia dizer que me incomodou, é que os personagens eles não são muito profundos, eles não entram muito assim,
eles não se desenvolvem muito mesmo, eles são bem caricatos até certo ponto. Talvez um ou outro ali que tem um pouco mais de destaque, mas no geral eles são bem super caricatos para o papel que eles se propõem. O que não é uma coisa ruim, porque eu acho que realmente nessa história em si é muito mais sobre o parque, sobre os dinossauros, sobre a discussão super ética, né, de você criar uma vida, né, o famoso brincar de Deus, que eles chamam, do que realmente sobre os personagens. Então, mas realmente se você vai procurando no livro, por exemplo, saber um pouco mais do que você viu em tela, realmente vai se decepcionar, porque é aquilo ali mesmo. Outra coisa bem legal é que além de como é explicada a criação dos dinossauros, outra coisa bem bacana que eu acho legal que ele vai te levando e você pensa assim, nossa, isso podia muito acontecer, é a sequência de fatos que leva à cagada que acontece no livro, né, que não chega a ser um spoiler, né, em algum momento as coisas vão dar errado, não vão funcionar como deveria, onde a alucinação começa. E essas coisas que chegam, né, que dão sequência para dar essa cagada gigante na história, é muito legal e você pensa, puta, podia muito acontecer isso, e a coisa fugir do controle de uma forma, assim, inacreditável. Que eu falei sobre a história não se aprofundar muito nos personagens, eu acho que tem um ponto muito importante a ser citado, é que é um livro nessa edição que eu tenho aqui, de 500 páginas, acho que 560 páginas, que passa muito correndo. Talvez pela própria temática do livro, que você fica muito, né, angustiado para saber o que vai acontecer, ou, não sei, mas eu acho que provavelmente eu daria mérito à escrita do autor, que é muito fluida, muito gostosa, tá sempre alguma coisa muito legal acontecendo, assim, tem uma sequência de fatos bem interessantes que você fica assim, não, agora tem que dar certo isso, não, agora tem que dar errado aquilo. Então você acaba assim o tempo todo estando entretido por uma ou outra subtrama ali dentro da grande trama da história. E isso é muito bacana, porque eu achei que poderia ser uma leitura um pouco mais cansativa. Talvez o começo da história ali, que ela é um pouco mais técnica, né, para explicar justamente a criação dos dinossauros, mas depois, quando a coisa começa a andar realmente, que eles começam a andar no parque, nossa, a coisa vai assim, correndo muito rápido. Em um momento eu fiquei até um pouco com essa sensação de talvez tá indo rápido demais, como é contado, como é narrada a história, mas eu acho que é justamente aquela pegada meio thriller, assim, né, que você lê muito rápido porque você quer saber o que vai acontecer e não necessariamente que está mal contado. E em contrapartida também tem outro ponto bem interessante, é que a história em si, ela se passa num curto período de tempo, né, então é um evento que acontece num fim de semana ali no Parque dos Dinossauros, então a coisa tem que ser rápida mesmo, porque, né, tá passando o tempo mesmo, não é uma coisa estendida, então faz sentido que essa dinâmica, assim, da narração da história mesmo seja mais rápida. Outra coisa bem bacana, né, é quando ele levanta realmente essa discussão que eu acho super importante sobre a ética da ciência, né, é sempre uma coisa bem interessante a ser discutida, eu acho que aqui, até em diálogos dos personagens, é bem explicado mesmo, sobre essa questão de, ok, a ciência pode fazer, mas será que a ciência deve fazer? Então, tipo, é aquela coisa assim, o conhecimento, as descobertas só pelas descobertas, por ter descoberto, por passar na frente dos outros e conseguir fazer. Você realmente precisa fazer a sua invenção, né? A sua descoberta, ela melhora ou piora para a humanidade, para o planeta como um todo, né? Que é uma coisa muito interessante a ser pensada, né? E que a gente, eu acho que assim, né, a ciência como um todo, ela tá tão naquela vibe de vai, vamos que vamos, e às vezes não para realmente para pensar qual o efeito dessas descobertas. Eu acho que é uma coisa bem específica, assim, e eu acredito que seja uma minoria muito grande que realmente impacte dessa forma. Eu acho que a maioria tem, digamos, tem um bom objetivo, né? Não tem coisas muito erradas por trás, mas realmente algumas coisas vieram para, né, de um ponto de vista melhorar a nossa vida, mas estragar ela de outra forma. Então, sempre válido pensar nesse ponto de vista. Outra coisa bem interessante é aquela que eu falei, né, sobre o brincar de Deus, né, sobre recriar espécies, recriar coisas que talvez não fossem feitas para ser recriadas. Nesse caso, que é um caso muito, né, absurdo de dinossauros. Mas também levanta outra coisa bem interessante, que eu acho que a gente sempre, eu não sei se é uma coisa geral de todo mundo, né, mas eu acho que toda criança, pelo menos, passa por um momento que você é meio fascinado por dinossauros. E eu acho que esse fascínio é tão legal, porque além deles serem
seres muito diferentes da gente, gigantes, né? Que eu acho que é sempre legal de imaginar. A gente sabe tão pouco, né, sobre eles. A gente já sabe bastante coisa, o que é realmente surpreendente com tão pouca informação que tem, né? Mas várias coisas que a gente gostaria de saber que é muito difícil através, né, dos fósseis. E, enfim, acho que é muito legal alimentar esse fascínio que a gente tem desde criança por esses animais gigantões e, nossa, é muito bacana. Mas enfim, de uma forma geral, foi um livro que foi muito bom de acompanhar, eu adorei. As cenas descritivas dele são muito bem descritas e faz assim você realmente passar medo com os personagens, imaginando aquela situação. E o livro super fluido, super gostoso, super crível e muito legal. Que baita ideia que o autor teve de fazer esse livro aí. Eu dei pra ele, então, 4,5 estrelas, gostei bastante. Não foi um super favorito, acho que tem um fator aí de eu já conhecer a história que tira um pouquinho do brilho ali, mas que foi muito legal e valeu super a pena. Falando um pouquinho, então, da adaptação e do filme de 1993, com o mesmo título, que vai adaptar, então, basicamente o primeiro livro mesmo, né? Eu creio que tem uma continuação do Jurassic Park, eu não tenho certeza, que chama O Mundo Perdido. E que tem um filme, então, que também é do Mundo Perdido. Não tenho certeza. Na verdade, não entrei muito no mérito. Mas, enfim, reassisti esse filme que eu já tinha assistido e ele é simplesmente fantástico. É uma adaptação muito fiel ao livro. Ele, acho que todos os pontos principais mesmo, eles acabam pegando ali. Tem um ou outro subplot que é deixado de lado, um personagem ou outro que talvez tenha um destaque a mais ou a menos. Mas é incrível como esse filme funciona depois de tantos anos aí, né? Quase 30 anos de que ele foi lançado e funciona muito, muito bem. Os efeitos dele tem alguns momentos, assim, que realmente você olha e parece uns efeitos meio, assim, meio meh, tipo, pra gente hoje em dia, né, os frutos do CGI. Mas em outros momentos, assim, é simplesmente fantástico, como ainda hoje parece muito. É muito bem feito e imagino, assim, as crianças na época, né? Eu assisti, mas eu sou de 94, filme de 93. Então eu já era um pouquinho, né? Já tinha passado um pouco o hype. Imagino quem assistiu o filme quando ele saiu, assim, o tamanho do choque, provavelmente muitas noites aí de mãe sem dormir porque as crianças estavam assustadas, porque realmente é algo que pega você, assim, as cenas que tem o T-Rex, que tem os Velociraptor, é muito legal, é muito bacana mesmo, e funciona aí quase como um filme de terror em algumas cenas, e realmente eu acredito que muita gente deve ter ficado muito bolada e assistir aquele filme na época. E a cena que eles veem os dinossauros pela primeira vez, né, que eles chegam lá de Jeep e vê, não tem como você não ficar fascinada junto com eles, assim, você vê a perspectiva, né, de como é filmado ali, de como seria o carro em relação aos dinossauros, é muito legal, é muito bacana, você fica ali, maravilhoso. Também tem que falar do elenco que eu acho muito perfeito nesse filme, adoro a Laura Dern, ela é maravilhosa, perfeita, o cara lá que faz o principal, esqueci o nome dele. O Sam Neill também está muito bem no papel, acho que ele funciona super bem, as crianças, enfim, muito bacana, apesar de que aqui, né, nas crianças tem uma inversão ali de personagens, né, enquanto a menina mais velha no filme e o menino mais novo é trocado, né, no livro é o contrário, mas isso bem não faz muita diferença, não. Funciona super bem também e acho que o filme manda muito bem, assim, mandou muito bem em escalar esses atores. Confesso que depois de ler o livro, eu acho que a história do livro ela é um pouco mais fechada e mais concisa, faz mais sentido, porque tem mais explicações, tem um pouco mais, assim, a história é um pouco mais lapidada, digamos assim, que em relação ao filme, mas o filme não fica assim nem um pouco menos, inclusive eu acho que é um dos poucos casos que o filme fica acima do livro na questão de que você tem ali o apoio audiovisual, que é simplesmente fantástico. Para essa história, eu acho que é imprescindível você ver, você ouvir. A trilha sonora é muito bem feita, muito foda ali, a fotografia é muito bem feita. Eu acho que realmente não tem seus motivos para ser um clássico do cinema. E engraçado que eu acho que ele funcionaria bem, funcionou muito bem na época, funciona muito bem hoje. Então, se você leu, se você não leu o livro, vale muito a pena assistir o filme, vale muito a pena ler o livro também. Mas enfim, é aquele tipo de história que escrito ou visto, tanto faz, porque é muito bom. Um adendo só que eu pretendia fazer essa resenha já conversando sobre todos os filmes da franquia. Aí eu assisti o Jurassic Park 1, que é muito bom, que eu acabei de falar pra vocês, e daí eu fui pro 2. Aí eu cheguei nem na metade do 2, eu já tava muito, nossa, que filme chato, que filme ruim. E daí desisti do 2, provavelmente desisti do 3 também.
E pra assistir esse novo Jurassic World que vai sair, provavelmente eu vou reassistir os Jurassic Worlds também, então os novos, né? Que esses eu gostei, apesar que eu gostei muito do primeiro, o segundo já não gostei tanto assim. Mas acho que pra entrar no clima mesmo vai valer a pena. Então eu vou ficar devendo aí uma revisão da franquia. Enfim, vale a pena muito assistir o primeiro, assim, o segundo já não deu. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você já assistiu e se você gosta dessa história. E a gente se vê, então, por aí.